Cada um tem a sua própria experiência de como que você lidou com a morte da pessoa e também como que você lidou com a vida da pessoa. Então, John, eu vou falar algumas coisas que pode ser que algumas pessoas até estranhem muito o que eu vou dizer. Quando eu recebi condolências de inúmeras pessoas, né? Ah, o senhor deve estar triste porque você perdeu seu pai. Não, gente, eu não perdi. Eu ganhei a oportunidade de ter uma vida em comum com um ser incrível, um exemplo de pessoa. Eu vivi com essa pessoa 65 anos. É a minha idade. Meu pai morreu com 95. Na verdade, eu ganhei porque eu vivi bastante intensamente essa relação. Tá? E vivi, inclusive, esse último ano, que foi um ano mais difícil para ele. Meu pai sempre foi uma pessoa ativa, dinâmica, cheia de projetos, de ideias, de sonhos e, não só, de realizações. Ele fez a vida acontecer até o último momento, até lutando para permanecer. Mas o corpo dele simplesmente foi não tendo condições de suportar, de continuar o que ele, como pessoa, como alma, espírito, sentimento, pensamento, ainda queria. Chegou o momento desse corpo, então, simplesmente não conseguir mais funcionar. E ele teve uma morte tranquila, até que sossegado, depois que ele também aceitou isso, né? E que também foi possível ajudá-lo, estar junto, participar. Então, na verdade, eu acho que a história da morte ela é muito pesada e acaba sendo muito sofredora, porque as pessoas não pensam na morte. E esse é o grande equívoco. Vida e morte é uma coisa só. Se você não pensa na sua própria morte, na morte como um todo, como uma presença, você não vai tendo condições de ter uma vida plena. E aí, o dia que você se depara com isso, né, aí você sofre por quê? Porque você não viveu o que você podia viver de forma plena. Então, e esse momento, como o Felipe colocou, está sendo muito mais sofredor para um monte de gente. Por quê? Porque fica aquela sensação até de negação no dia a dia. Não, a morte é só para mais tarde, só vai acontecer com os velhinhos, vai acontecer no outro país, com o vizinho, né? Quando, numa situação como essa, em que as pessoas começam a ver mais perto isso, a situação do Covid, que não é uma situação regional, é universal. A consciência do que sempre existiu se torna muito forte. Gente, morte sempre existiu. Alguém tem a ilusão que vai ficar para semente? Então, se você não trabalha, se não pensa nisso no dia a dia, tá? O sofrimento acaba sendo realmente muito maior. Por exemplo, essa história da perda é uma ilusão, porque, na verdade, você não perde o que você nunca teve. Essa ideia que a gente tem de posse é só para dar uma sensação, um sentimento de que a gente tem uma potência, para a gente lidar com a clara situação do quanto a vida é frágil e o quanto não está nas nossas mãos. Então, como isso é muito angustiante e é uma realidade de todo mundo, a todo momento, a gente vai criando uma ideia, uma ilusão de poder. E aí, ter posse, ter coisas, dá a sensação de que você tem, que você está seguro, para o sentimento de insegurança de que a vida termina. Então, isso é um fato, é a única realidade que a gente tem como certa, só que a gente não mexe, a gente não trabalha com isso. A gente não quer nem pensar. Não, isso nem fala porque atrai, deixa para lá. Só que aí isso vai só te trazendo um vazio ainda maior. Então, na verdade, essa história, por exemplo, o luto, ele acaba sendo muitas vezes pesado e difícil, porque você só se lida com ele na hora que ele está ali. Quando, na verdade, seria algo para a gente lidar no dia a dia, não pensando constantemente. Porque se você pensar bem, quando a gente deita para dormir, é quase como uma morte. Você não tem certeza se você vai acordar no dia seguinte. Você não sabe se aquele momento antes de você fechar os olhos para dormir não foi o seu último, né? Então, essa situação acho que é importante de ser pensada, de ser analisada no dia a dia.
né? Esse preparo para a situação, no meu caso, eu comecei há muito tempo lá atrás, né? Não só em relação ao meu pai, a vida em si, tá? Então, por isso que realmente, honestamente falando, eu não estou no estado de, e não é negação isso, de sofrimento, né? As pessoas não sofrem? Lógico que sofrem, como a gente estava conversando até no início. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu caminho, o como fazer tudo isso, tá certo? Só que, ao meu ver, tem como a gente lidar com isso e se preparar não só para a morte, o falecimento de pessoas queridas e pessoas próximas, a nossa própria, durante o próprio desenrolar da vida. E isso faz com que a gente, na verdade, crie condições de viver até de uma forma mais plena a própria vida. Porque você vai percebendo cada vez mais o valor que a gente tem ao estar vivo.